EbairroCast. Olá, estamos aqui na gravação hoje de um outro EbairroCast. É um prazer estar aqui. Hoje eu estou super feliz porque eu vou falar com uma pessoa que é muito importante aqui do movimento cultural da Zona Sul. Eu sou Diane Padial e vou bater um papão aqui sobre literatura, sobre sarau, sobre os processos de construções desse movimento cultural, aqui hoje com o poeta Binho. E como não poderia deixar de ser, para dar início nesse papo, eu gostaria muito de pedir então que você, já se apresentando, falando um poema. Aqui onde existe a cidade em mim, é quase noite no meu ser. Meus homicidas estão me esperando. Já ouço as sirenes vindo me buscar. As estrelas estão todas do meu lado. Eu vi uma lua indo para São Paulo. Eu nunca sei de que lado as sirenes estão. Eu nunca sei de que lado as sirenes estão. Você sabe? Nossa, que maravilha, eu não sei não. Aliás, as sirenes têm feito muita arruaça aqui. E agora a gente fica mais confuso ainda, né? De onde é que ela está vindo, porque são tantas que passam nesses momentos aqui, né? A gente que está perto da avenida, então são muitas sirenes. Mas me conta um pouco, Binho, assim, de onde é que você veio? Como é que foi lá a sua infância? Não venho mais. A minha infância, eu vim aqui do Campo Limpo mesmo, sou morador do Campo Limpo, bairro Zona Sul de São Paulo, né? E a minha infância era quase uma cidade, aqui era quase interior, né? Muito espaço ainda, né? Só que a minha infância, ela foi à medida que eu fui crescendo, a cidade foi crescendo também, né? Nessa região. Então a cidade não era grande aqui, a cidade era aqui, eram chácaras, eram terrenos baldios, mais espaços, né? Mas isso foi uma transformação muito rápida, né? Da década de 70 principalmente para cá, de 70, 80, mudou muito a paisagem aqui. Então eu venho dessa região do Campo Limpo, né? Do meu pai, que gostava de tocar um violão também, nas horas de descanso, horas que não tinham eletricidade, finais de ano, enfim. A viola, meu pai estava sempre ouvindo música, né? Música caipira, principalmente, música de raiz, música das antigas, né? E a gente acho que tem essa influência um pouco, né? Que a gente acabou crescendo ouvindo, né, as letras de músicas, poesias, né? Porque as letras de músicas carregam muita poesia, né? São poesias, então eu venho acho que desse encontro aí, né? Principalmente dessa história com meu pai, né? Um pouco, mas tem a minha mãe, né? A influência dos livros, né? Minha mãe que era que influenciava com os livros, essas coisas para estudar, e comprava livros, né? Quando podia, se endividava comprando os livros pra gente. Então eu venho desse cantinho aí, desse lugar também. Eu sei que você tem um poema que fala um pouco desse lugar, né? Você pode falar ele pra gente, que é o Campo Limpo Taboão? O Campo Limpo Taboão, vamos falar assim, ele é um poema para mim muito significativo de tudo, né? Da minha vida, de transformações das coisas, né? Do entorno, né? A gente foi crescendo vendo isso se modificando e nem percebe, né? Porque no momento que você está vivendo aquilo é passos lentos, mas se olha para trás foi muito rápido, né? Então vamos lá. Campo Limpo Taboão. Quando nasci tinha 6 anos. No lugar em que nasci sonhava que era tudo nosso.
tinha os campinhos e os terrenos baldios. Era o meu território. Já foi interior. Hoje, periferia com as casas cruas. As vacas com tetas gruas não existem mais. A cerca virou muro. Óbvio. A cidade cresce, o muro cresce. Vieram os prédios, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia. Também cresci, fiquei grande e já não caibo dentro de mim. E de tão solitário sou meu próprio vizinho. E de tão solitário sou meu próprio vizinho. Maravilhoso. Obrigado, Binho. Agora a gente está nesse solitário, né? Você acaba sendo seu próprio vizinho, porque se a gente acabou se isolando tanto nessa quarentena das pessoas, né? Então, os vizinhos depende também, né? E ao mesmo tempo se solidarizamos, né? Uns com os outros. Então acho que houve uma aproximação também, às vezes. Sim, é um momento bem dicotômico, né? E tem dois lados. Tem esse lado do isolamento, mas é o lado que a gente mais pensa no coletivo, né? Que você pensa no outro, que você pensa na família, você pensa em quem está longe. Então, Você começa a perceber que dentro desse sistema parece que não tem uma saída individual, né? É coletivo mesmo, né? Então, acho que um pouco isso. Fica um pouco essa lição, né? É que nem faltou comida, no sentido que tá tendo uma boa mobilização. Lógico que tem gente passando fome e tudo, mas por exemplo, água, né? Não tem essa coisa ainda, né? Não faltou água, o básico assim, né? Então, você imagina uma cidade como São Paulo começar a faltar água, é o caos que não vira, né? Nos transportes, sei lá, faltar gasolina, enfim, ainda estamos num estágio um pouco ainda que pode se visionar coisas ainda para o futuro, né? Não é um futuro ainda tão assim que não se há uma esperança, né? Mas deixa a gente para baixo, de uma certa forma, tudo isso, essa incerteza, né? Deixa a gente tem dias mais difíceis, né? Acho que para todo mundo. Sim, acho que tem sido esse movimento mesmo das pessoas, né? Queria que você me falasse um pouco como é que foi que você despertou para a poesia, como é que você se descobriu poeta, como é que ela fez essa entrada na sua vida, né? Como é que a poesia chegou? Acho que a poesia ela foi chegando, foi através dos livros, como eu já disse antes, através da música, né? Que ela chegou. Mas o momento assim acho que na escola, né? Algum momento, uma vez eu fiz o cursinho, eu e Suzy, a gente gostava de ler um livro que tinha muitas estrofes, um livro do segundo grau, assim, sabe? Que tinha muitos trechos de poesia e tal. Aquilo ali a gente ficava brincando com aquilo e tal, então tinha um gosto ali por aquilo, né? E pelas canções, né? A gente que cresceu aí na década de 70, 80, foi uma época de muitas canções, assim, parecia, né? A gente fica crescendo a partir desse momento, através das músicas, acho que influenciou muito. Agora, quando eu comecei mesmo a escrever, assim, com mais frequência, né? Hoje até nem escrevo mais, estou escrevendo muito pouco. Mas através da biodança, né? Isso foi em 95, que a gente fez umas vivências assim e oferecia uma poesia para um amigo, para alguém que você ia fazer e tal. E acho que foi por aí. Aí comecei a tomar gosto, né? As coisas vinham mais rápido, parece. Mas antes disso eu tinha ido para viajar também, fiquei um tempo fora. E aí acho que isso, eu lembro quando eu estava em Israel, você não acha ninguém, né, falar sua língua quase em Israel, né? E eu fiquei trabalhando lá num kibbutz lá. E
vinha muitas canções brasileiras, muita coisa que está em você. Você nem percebe que está em você, tantas canções que estão dentro da gente. E aí você lembra de uma situação, você começa a cantar, ou cantarolar, ou lembra de um trecho e tudo. E aí você começa a perceber que você tem muita coisa dentro já, né? É uma retroalimentação, né? Isso. Então, depois a gente montou o bar, eu e a Suzy, e aí a gente começou, né? A partir de 95, 96, 97 a gente fazia lá a Noite da Vela no bar, tocava os vinil, né? Tocava os discos. E ali a gente soltava uma poesia, mas bem ainda começando, assim, bem, como vou dizer, não era ainda sarau, né? Nem tinha essa história de sarau. O sarau veio bem depois, assim, palavra sarau mesmo, que quem trouxe foi o Pezão e o Sérgio da Cooperifa, né? Quando eles fundaram a Cooperifa em 2001, acho. A gente fazia sarau, eu já conhecia lá na Biodança, eu participava de sarau, né? Todo final do ano eles faziam. Então a gente apresentava alguma coisa. Então foi a partir da Biodança, a partir dessas estreias no bar já, com a Noite da Vela. Foi assim que foi surgindo. A poesia vem entrando de mansinho na vida da gente. Tá, de mansinho, mas chegou pra ficar, né? E fica que hoje... Hoje você vê quanta gente, né, que tá escrevendo, quanta gente tem os slam também. Então tem muita gente, e o legal, muita gente também publicando obras já, né? Livros. Então tem um movimento muito grande aqui em São Paulo dessa literatura. Então eu queria que você me falasse, você falou da criação do sarau. O sarau, que ano que foi isso? 95. E depois o sarau, com a palavra sarau mesmo, que você falou que veio depois, né? Aí ele chega em que ano? Que você começou a fazer regularmente os saraus? Não, você diz o sarau do Binho? Sim, sim. Aí 2004. E por que é sarau do Binho? Porque era Bar do Binho, né? O bar que a gente tinha. E aí o pessoal chamava de Bar do Binho. Então, e o sarau começou, o pessoal, vamos lá no Binho, no sarau, ficou sarau do Binho. Aí até que um dia alguém me deu lá uma placa, né, o Heraldo fez lá um trabalho bonito e colocou lá sarau do Binho na placa no bar. E ficou. Batizou naquele dia? Eu acho que sim, né? Não lembro mais também. Mas o pessoal já, logo no início, já chamava. Isso foi o que? 2004? Abril? Por aí? Abril, maio de 2004. Tá. E você teve um movimento sobre a postesia? Você pode me falar um pouco o que foi isso? Posso. Bom, a postesia, então, você vê como é que a gente até esquece, vai falando. É o embrião, né, disso tudo, né? Porque da Noite da Vela ali, a gente falando poesia e tal, e eu ainda me acostumando com a ideia, escrevendo e tal, eu quis colocar poesia em post, né? Aí juntei com os amigos da Biodança, eles deram uma parte, me financiaram lá que era para o livro, que eu acabei usando o dinheiro para as placas, né? Depois veio eleição e tal, a gente acabou também retirava as placas dos políticos e devolvia com poesia, né? Mas o postesia era isso, era retirar as placas dos políticos das ruas na época, pintar elas e devolver com poesias, né? Aí eu ainda não conhecia poetas, na verdade, nessa época, né? E ó, estamos falando isso de 97, né? Não conhecia poetas para poder fazer um sarau mesmo, né? Então eu acho que foi muito importante fazer
Não que não existia outros saraus por aí, com certeza já existiam acontecendo, mas em bares especificamente, acho que não. Mas a gente mesmo não conhecia, é uma coisa muito assim distante, né? Então a gente insistiu em fazer isso depois, mas a partir da postesia, isso foi bacana, porque foi aglomerando gente em torno disso, né? Dessa ideia de sarau, mas de poesia, de música. Os artistas da região acabavam indo no bar, participando de alguma coisa. A gente fez a postura também em 98, que era as placas dos políticos, a gente retirava também e devolvia com pinturas, né, com telas. Então, esse foi um outro movimento. Então, tudo isso foi criando um caldo cultural também, né? Fora que já existia o movimento hip hop muito forte na região aqui, né? Todo o processo de ONGs que tinham na região também, que davam formação de outras coisas, de teatro, disso, daquilo. Então, acho que não dá para falar que é uma coisa só que foi, né? Eu posso falar a partir da gente ali, mas é todo o entorno que estava acontecendo. Já não era um período de ditadura, né? Já tinha passado, então já estava tendo uma abertura política, tudo. Eu estou falando de 95, 97, né? Então já... Binho, e essa postesia, ela se tornou um livro? Sim, aí em 99 eu vendi um telefone. Naquela época se vendia telefone, gente. A linha de telefone. Eu vendi a linha de telefone. Um amigo meu, João, que agradeço muito, ele tinha uma gráfica lá em Campinas. E dessa gráfica, eu paguei para ele, no caso, e ele fez o livro, né? Para mim, o Postesia. Então um livro custou... É difícil, né, fazer um livro, né? Não é igual hoje, que é mais fácil, assim. Hoje o acesso está muito mais fácil, né? Teoricamente. Hoje você pode fazer 100 unidades, né? Você pode fazer aquele on demand, você pode fazer por demandas e tal. Você acha que era falta de informação ou porque o custo era muito alto mesmo? Porque você está falando que você vendeu um telefone para conseguir fazer um livro, né? Era mais caro, era mais caro para fazer do que hoje, com certeza, né? E não tinha esse acesso mais fácil de tecnologias, do próprio processo de preparação de um livro. Hoje você faz o livro, manda para a gráfica via online, sei lá, e o livro fica pronto, né? Certo. É diferente. E desse período para cá, né, que você me conta aí da postesia, da postura, do sarau, que lá já no ano 2000 e pouco, né, no bar, como é que isso evoluiu assim para a questão dos livros? Porque eu vejo que você me conta que havia uma aglutinação já, o sarau ele acabava fomentando o encontro entre artistas, né, e poetas. E essa coisa da formação dos livros, como é que foram surgindo mais livros? Eu sei que você tem também antologias poéticas, né? Você tem também um outro livro. Eu queria que você falasse um pouco assim dessa sua produção literária, né? Bom, a gente percebeu que teve também aqui em São Paulo, que está longe, tem o VAI, né? Que é o programa da Prefeitura de São Paulo, que é a valorização das iniciativas culturais. E muita gente acessou isso lá por 2000 e pouquinho, né? E outros coletivos, né? No caso do Sarau do Binho, a gente acabou sendo bem tardio, né? A gente lançou nossa primeira antologia em 2013. A gente era mais da oralidade, não que as outras pessoas não eram também, mas a gente acho que não teve essa iniciativa para os livros, né? Veio um pouquinho mais tarde para a gente. Enquanto outros coletivos se agilizaram muito mais rápido nesse processo de livros e tal, lançando livros, que nem Sarau da Brasa, né? O pessoal lá do Elo da Corrente, outros coletivos que
enfim, são vários, né? E lançando livros. Então a nossa antologia, em 2013. Eu lancei com o Serginho Poeta o livro Dom de Miras em 2007. Né? Então em 2015 a gente começou com a Feliz, que é a Feira Literária da Zona Sul, que também sempre consagrou alguns livros dos autores do Sarau do Binho, né? E então isso também acabou incentivando. As antologias foram 2. Acho que serviram também para depois a gente pensar em outros autores do próprio coletivo, né? Então a gente priorizou mais a coisa individual, porque já tínhamos também bagagem, né? Percebemos que os autores e autoras, eles vão criando, né? Mais poesias e tal, que já podia ser publicado, né? Fora outros, a gente dá aquele empurrãozinho para dar uma acelerada no processo, né? Aquela pressãozinha. Então, acabou sendo, a partir daí, quase todo ano, a gente lançou 4, 5, teve um ano que foi 6, eu acho, né? Livros aí dos autores. Então, isso tem sido bem bacana também, porque abre caminhos, né? Abre outras portas, outras possibilidades para esses autores serem, às vezes, contratados, ou ele tem o próprio livro dele para mostrar, para vender, para veicular por aí. Tem gente que já teve livro dentro das escolas, da rede municipal. Está nascendo, né? Nesse mundo da literatura aqui, está nascendo vários autores aí, né? Acho que a gente está caminhando para esse plano aí de você vislumbrar outras possibilidades, né? Que, de repente, alunos estão estudando a gente dentro das escolas, né? Ontem mesmo me ligou uma professora que eu não pude participar porque eu ia viajar o ano passado, na época que eles iam fazer um evento, mas pediu para mim gravar alguma coisa agora para poder passar para os alunos, para eles incentivar a leitura e tal. Quer dizer, então os professores são aliados também, né? E então esses livros estando na sala de leitura, né? No caso da municipal, eu estou falando, né? Das escolas municipais, quando a gente vai fazer sarau nas escolas, a gente percebe, né, que há um interesse maior, né, dos alunos por essa literatura também, né? Você pode me contar um pouquinho sobre o selo Sarau do Binho? Então, o selo Sarau do Binho, acho que é um pouco disso, essa necessidade que a gente viu, não só necessidade, mas também como possibilidade, né, de outros autores dentro do sarau. E ele é feito, normalmente, o selo Sarau funciona dentro do projeto da Feliz, né, que é a Feira Literária da Zona Sul, que acontece sempre em setembro, né, no Campo Limpo e nas imediações. A gente circula por vários polos culturais daqui, escolas, a rede cultural que tem, né, de ONGs, de SESC, de CELS. Então, onde estão os parceiros, a gente procura dos teatros, a gente procura fazer os eventos, que no caso a Feliz aconteça lá também. E ela culmina na Praça do Campo Limpo, sempre num dia. Depois a gente percorre, normalmente 12 dias a feira, e aí ela se dá o encerramento na Praça do Campo Limpo, com vários coletivos, barracas de artesanato, de produtos locais, de shows. Então a gente vê autores, editoras independentes. Então a gente prioriza muito o fazer local, né? Tanto de música, a parte cultural, né? Como a literatura. Então a gente está sempre chamando outros parceiros aí, parceiros da região, ou vem gente de longe também, vem convidado e tal, mas a gente está sempre priorizando as pessoas daqui, né? Ah, que ótimo, Binho. É muito bom, um evento super grande, né? A Feliz, ela tem uma repercussão bastante grande no território e fora dele. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto de leitura, né? Da sua influência na leitura. Você falou um pouco das escolas. Como é que você também
compartilha esse acesso à leitura, né? Que é essa forma aí que a gente sempre vê essa preocupação sua na doação de livros, né? De chegar esse livro na mão da população. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como que você vê a leitura também no Brasil, né? Como é que a gente está de leitor? O que você sente? Bom, como leitor, eu acho até que está sendo produzido muita coisa, porque hoje as pessoas estão escrevendo muito mais, né? Não que seja impresso, né? Mas no virtual também. Acho que isso está dando margem aí para futuros autores, até porque as pessoas têm a prática de escrever, né? Então há uma comunicação a todo tempo, né? Com as pessoas. Então acho que isso eu acho que hoje acho que se lê muito mais do que antigamente, né? Posso estar falando besteira de um lado, mas de outro lado não, acho, sabe? Tem muito estímulo à leitura, você diria? Porque você abre o Facebook ou qualquer outra mídia social aí, você tem que ler. Você está sempre lendo alguma coisa, uma informação, WhatsApp e tal. Você não para de ler, né? Sim. E esses livros, eles chegam para que perfil? Quem é a população que está recebendo esses livros? Bom, aqui nós estamos num bairro de periferia, né? Mas com a população acho que mais pobre mesmo, né? Se for falar, não sei. Mas ao mesmo tempo, também, assim, é difícil classificar, né? A, B, C, D aqui. Mas você vê que muita gente voltou a estudar, está voltando a estudar, então fazendo faculdade, que aqui tem faculdade na região. Então há um interesse pela leitura, pelos livros de tudo quanto é tipo, né? Então eu não faço, quando a gente vai fazer distribuição, a gente não tem muita distinção nos livros. Acho que cada livro vai encontrar o seu leitor, né? Então, se você dá a opção um pouco mais, as pessoas acabam escolhendo, né? Pela capa ou por um artigo que você nem imaginava que você ia se interessar por aquilo, mas que aquilo existe, né? Então o livro também é uma caixinha de surpresa. Eu falo que o livro é uma travessia, né? Você começa ele, você nunca é mais o mesmo, seja até um livro técnico, né? Você começou a ler, né, um romance, alguma coisa assim, ou as poesias. O livro acho que sempre é uma travessia para algum outro lugar que você vai chegar, né? Porque você não chegar, você fica ali na terceira margem mesmo. Que bonito. Não chegou aí. Então, a minha preocupação é assim, não é uma preocupação, mas eu digo, é uma coisa que dá prazer até, né? De ir lá no ponto, deixar os livros lá, né? A gente deixa aqui perto de casa, nos pontos de ônibus. Tem a bicicleta também, a bicicloteca, que a gente circula com ela pelo Campo Limpo. Tem a Kombi Biblioteca também, que é a Kombi que a gente também tem. Agora está tudo parado, a gente não está fazendo nada, né? Porque por esse motivo de quarentena e tal. Mas tô sabendo que tem um livrinho lá na cesta básica. A gente está fazendo distribuição de cesta básica aqui em casa, né? E a gente põe livros também dentro da cesta, né? Aí põe para criança, põe para adulto. Então a gente também acaba indo, né? Um outro alimento aí. Um alimento para a alma, para o espírito, não sei. Nossa, fantástico isso. O Binho, muito fantástico isso. É legal. Eu estava aqui pensando, né, que história bonita, né, que história rica, de diversa, né, de uma vida inteira dedicada a tanta coisa boa que ajuda as pessoas, seja no incentivo à leitura, seja
incentivar as pessoas a escreverem mais. Nessa própria produção de livros, eu já ouvi histórias assim muito, muito bonitas, né, de quando você tem um livro físico na mão. Então essa possibilidade de, por aquela entrada lá no sarau, as pessoas modificarem o rumo das suas vidas, né? Eu conheço várias histórias. E eu queria saber se você tem uma história assim para contar que te encanta, né? Seja na distribuição de livros, seja a história de alguém que publicou, ou nesse percurso todo você tem uma história que te marcou assim? Nossa, tem as histórias, tem a história da Pilar, né, que veio de Minas e tal, e depois começou a frequentar esses movimentos culturais, era uma faxineira, depois foi deixando a vida de faxina e tal, ela mesma fala, trocou a vassoura pela caneta e tal. Azar também é uma história bacana, né, que veio através da dor, veio pro sarau, porque a irmã dela frequentava, e aí ela veio depois saber, que lugar é esse que minha irmã frequentava tanto e gostava. Aí ela começou a escrever, né, aquilo foi através da dor, ela veio para esse lugar, e depois o ano passado, né, a gente conseguiu lançar o livro dela pelo selo Sarau do Binho aí na Feliz, o Vértices Poéticas, né. Essa semana passada eu fiz uma live com ela, com outros autores e tudo. Então você vê o passo que as pessoas vão dando, né, para outras possibilidades, outros caminhos da vida, né, de estar em outros espaços, a gente foi para a Argentina por conta disso, né, em 2014, não só pelos livros, mas pelo sarau, né, participando da Feira do Livro, né. Então para muitas pessoas que nunca tinham saído do Brasil, nunca tinham viajado de avião, você vê a importância que foi isso para essas pessoas, né? Essa história é bonita, né? A história da Argentina, de ter ido para a Argentina, aquele bando de maloqueiro, igual a gente brinca, né? A gente fala maloqueiro, mas é respeitando todo mundo, claro. Mas estando lá, né? Foi um momento muito bonito, eu acho, também, dessa história. Então são histórias bacanas, né? Através do livro, da literatura, da poesia, carregando essas pessoas. E pessoas, sei lá, né? A gente fazendo as lives, a gente percebeu mesmo esse distanciamento, né, nesse momento, e cada um ali, a gente sabendo da história de cada um, sabe, do conteúdo, como que aquele poeta vai lançar aquele livro, como é que ele vai participar disso, como que isso faz diferença na vida dele, né? Então você dá um foco maior ainda, uma atenção maior, que a gente faz aqui em casa, o conversa vai, conversos vem. Acho que você não falou disso, né? Então, a gente é muita coisa que a gente vai fazendo aí, mas e aí a gente dá o foco para esses artistas, né? Para esses autores e autoras aí. Então, eu acho que tudo isso é uma forma de valorizar todo mundo, né? Valorizar o que se faz aqui, né? Porque muita coisa vem de fora e a gente tem que aceitar às vezes, né? Mas por que não a gente ser cada um tá fazendo uma história aqui, cada um tem sua história, né? E a história de cada um é importante. Hoje isso dá uma identidade para a periferia, né? Que eu acho que ela vem crescendo lá desde os Racionais, né? Nos anos 90, quando você começa a perceber uma outra periferia, né? Nas suas lutas. Então essa identidade, né? Hoje se fala em cultura periférica, quer dizer, ganhou um lugar, né? Que isso é também bastante discutível, né, de que literatura é essa que se produz, se a gente vai falar de uma literatura que é na periferia, mas ela é um pouco das pessoas que aqui moram, né? A literatura é do mundo, mas de onde ela é produzida, né? Sobre que olhar, né? Então acho que tem muita essa identidade hoje, que eu acho que você é uma pessoa que contribuiu muito, né, com a criação do sarau,
você que trouxe tantas coisas aqui para a nossa região, né? A Zona Sul hoje, essa efervescência, né? E eu sei que o seu sarau sempre foi um ponto de encontro, né? E de articulação desses artistas que por lá frequentaram. Então muita coisa aconteceu a partir dessa criação, né? A criação do sarau, como você mesmo disse, com muita gente, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas se deu esse corpo. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. Você faz ideia para onde que esse sarau vai? Né? O que o futuro te indica? Aonde vai chegar? Você falou em desdobramentos do sarau. Como é que você vê hoje a sua visão do sarau hoje? Hoje, esse momento, pandemia, com toda essa reflexão aí que a gente está vivendo. Bom, a gente não tem muito ainda saber como que as porteiras vão se abrir, quando é que o povo vai poder se aglomerar de novo. Quem não também o medo, né, que as pessoas vão ficar de repente, né, de estar em lugares mais fechados, né, em teatros ou em bares ou enfim. Mas eu acho que a gente volta ao normal, né? Porque você vê, a gente vai na feira, né? E as pessoas estão lá na feira, todo mundo de máscara, né? De focinheira. Mas eu acho que as coisas voltam eles estão falando de nova normalidade, que, né? Sinal que não vai ser nada como antes. Nada será como antes, né? Mas eu acho que depende muito da gente, de querer fazer. Né? Depende como vai estar a energia da gente, como que a gente vai estar disposto também, né? Não se deixar abater, mas como que a gente vai enfrentar tudo isso. Então eu não sei ainda, né? Da nossa parte, a hora que der, a gente vai voltar a fazer sarau, com certeza, né? Por enquanto a gente está fazendo lives, está fazendo sarau online e tal. Mas, então a perspectiva ainda as perspectivas vão se abrir a partir desse momento de agora, do que vão surgir, né? Então acho que é muito viver esse presente, né? Ver o que dá para ser feito agora, para poder vislumbrar alguma coisa mais para frente, né? Porque não dá para saber muito assim, a gente não tem muita noção do que estão armando, o que está por trás de tudo isso. Não sabe, né? A gente desconfia de muita coisa, igual o Guimarães Rosa que ele fala, né? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então a gente tem que usar isso aí, desconfiar. Sim, tá certo, Binho. A gente sonha com um mundo melhor sempre, eu acho. Isso aí, muitos, né, não aguentaram o baque, o tranco, que foi tudo isso, foi embora, né? Não sabemos se eles estão melhores que nós, mas a gente ficou, né? Então nós seremos os que irão por esses caminhos. E a esperança, acho que a gente tem uma certa tristeza, né? Você vai, igual ontem, né? Minha filha foi entrar num prédio de um amigo, onde ela mora um amigo. E aí, para entrar no prédio, você tem que medir sua temperatura. O cara coloca uma pistola e mede rapidamente, bem na sua glândula pineal, na sua testa. Você não sabe o que contém aquela pistola. Você não sabe o que é isso. Então eu proponho que a gente carregue o nosso próprio termômetro. Você não tem pressa. Fala, ó, meu termômetro tá aqui, ó. Você não vai pôr essa pistola em mim. Vou medir a temperatura aqui, eu te dou. Né? Momentos bem difíceis, né? De viver com essas novas intervenções, né, que você não sabe nem para quê, nem onde, nem como, se isso funciona, se dá certo. Bem difícil. Você sonhou um dia que você ia ser proibido de ir para a praia tomar sol? Você não ia poder tomar sol? Pois é. Não podia ir na praia. Quem imaginou isso? No mundo inteiro. Eu acho que o que a gente está vendo é realmente inimaginável, né? Algo que a gente nunca sonhou, né? A gente pode ter pensado em vários fins de mundo, né? Mas da forma que chegou a pandemia, eu acho que a gente não conseguiu chegar nesse grau de criação, né?
Mas eu acho que é isso, Binho. Olha, foi uma conversa super boa, tô super feliz, assim, de poder ouvir as histórias. E aí eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, né? E dizer para você que continue, que esse sarau vá para muitos lugares ainda, né? Que a gente tem aí esse incentivo que você faz hoje da leitura e da escrita, né? Você realmente é um presente para a gente, né? Um presente na nossa aldeia, sabe? Então, que faz toda a diferença. Então, só agradecimento. Falar em aldeia, a Nayana foi lá na aldeia hoje, na Tenondeporã lá, entregar algumas coisas lá para os Guarani também, que eles estavam precisando, né? Que a gente fez uma campanha para eles. São nossos irmãos que estão aqui, né? Viviam aqui há milênios e eles moram aqui na cidade de São Paulo, o povo Guarani, gente. Existe aí, Tenondeporã, Salve Gerard, Calipe Petit. Isso mesmo, eu acho que a gente está em colaboração, em parceria com os nossos, né? Então é muito importante aí quem puder contribuir e tá ligado aí no que está acontecendo com a região, o próprio avanço da pandemia nas aldeias, né? Acho que é bem importante aí todo mundo poder tá ligado e contribuir mesmo, né? De contribuição eles estão pedindo, estão precisando, então acho que é muito bom. Bom, Binho, super obrigado, né? Aqui é o eBairrocast. A gente tem aí o intuito, né, de exaltar esses personagens, as pessoas que fazem a cultura aqui na nossa região. Então a gente vai seguir com os podcasts, vamos convidar outros autores, né, que estão no selo Sarau do Binho, que estão na plataforma eBairro. Então, se você quiser conhecer mais, ebairroweb.com.br. Então lá você vai encontrar esses livros, né, alguns dos quais a gente falou aqui, conversamos um pouquinho. O Binho também pode ser encontrado. Como é que faz para encontrar o Sarau do Binho? Onde é que a gente te acha, Binho? Lá na rede social? Na rede social mesmo, Sarau do Binho, tem lá no Facebook, por aí. E é nesses caminhos aí, Sarau do Binho. Binho, e para encerrar então, não sei se você quiser deixar alguma mensagem, quiser dizer alguma coisa, mas eu gostaria muito também de encerrar com um poema. Se você puder falar pra gente mais um poema, porque esse programa ele tem o objetivo da gente exaltar um pouco essa literatura que está sendo feita aqui, né? E aí, como você também não vou te chamar de pai dela, mas você tem muita responsabilidade sobre o nosso território e como se alavancou a literatura por aqui. Então a gente vai encerrar esse podcast, teremos outros convidados como autor, e o Binho vai então fazer esse encerramento, e eu só tenho a agradecer aí a todo mundo que participou, pelo apoio, né, o Comunidades em Rede, e conheça mais dos nossos projetos, nossos produtos lá na plataforma eBairro. E o Binho encerra com esse poema. É isso aí, gente. Obrigado aí, obrigado pelo convite, Diane. Eu vou falar um poema aí da caminhada, né? Em homenagem aí ao poeta Serginho Poeta, beleza? Que a gente construiu essa brincadeira junto, sair andando por essa América Latina. Eita, nós. Oba! A gente foi a pé até Curitiba, né? Nós e um grupo de mais... Chegamos lá em 33 pessoas, poetas, músicos e tal. Então quero fazer uma homenagem a todos esses que participaram dessa caminhada. Isso foi em 2008. Vamos lá. Ir e ir. Quero ver onde essa América se desmorena e se constrói, onde se desnegra, onde se desmestiça e se desmistifica, onde se andina e se desanda. Quero ver onde o samba é Gardel, onde o tango é Noel, onde a fala é o silêncio dos pampas, a cordilheira a mantiqueira, onde o ferro é o cobre
onde Itabira é Temuco, onde Neruda é Drummond, onde o Guarani é oficial, onde o Morumbi é La Bombonera, onde o Chile é Allende, onde nenhum Salvador é Pinochet. Quero ver. Onde o Paraguai venceu, onde a Alfonsina se entregou, onde o Brasil se é Argentina mais, onde o Uruguai é mais galeano e onde eu sou mais ou menos brasileiro. Quero ver, quero ver.